Opa, tudo bem? Hoje eu e meus amigos decidimos fazer um tribunal para um dos players que mais cheatou no nosso antigo servidor. O jogo chama Guilty of Sock, vai estar aqui. E é isso. Espero que vocês gostem. Ele tá mutado? Pronto. Alô? Legal. Deixa eu me localizar aqui na minha mesa. Entendi. Tá. Passa a palavra aí ao promotor. Pode ir. Então, o acusado, Hollow ZK, como muitos sabem, vem tendo suspeitas de que ele usa cheats e multiplica itens. E recentemente saíram provas que provam isso. Eu vou começar falando de um relógio parado que foi encontrado na sua base, que prova que não só ele usa multiplicação de itens, como ele também usa cheats de manipular o tempo. Ele provavelmente tentou acelerar, parar o tempo para farmar alguma coisa e acabou esquecendo de voltar ao normal. Eu quero saber qual que foi e como ele fez isso, se é que isso tem como ser feito. Eu gostaria de apresentar quando a polícia foi realizar as buscas na base dele, foi achada um saco de dormir sem nenhuma marca de uso. Nada, nada. Não tinha nenhum lugar para ele dormir. O meu cliente, ele trabalha dia e noite para conseguir todos os materiais que ele tem. E vocês acusam ele de roubar. Eu quero ver como a acusação vai provar isso. Porque um relógio parado é só um relógio sem bateria, cara. Não significa que o tempo parou. Quero passar a minha. Como todos imaginam, essa não é a única prova que eu tenho. Eu encontrei também na base do suspeito, onde aconteceu esses fatos, uma xícara, uma caneca quebrada, e o caco mais afiado dela estava desaparecido. Logo, eu acredito que ele possa ter usado esse caco para multiplicar e criar armas infinitas para... Com licença, o senhor advogado Mapa está me atrapalhando. Continuando meu argumento, me perdi aqui. Ele usou esses cacos para multiplicar e criar armas para o seu exército que ele estava tentando criar para tentar tomar o controle de Haven City e instaurar o caos lá dentro. Que todo mundo sabe que esse sempre foi o objetivo dele. Ele sempre tentou fazer coisas para instaurar. Eu quero saber quais itens e quais cheats que ele usou. Como eu acabei de falar, ele usou um cheat para Parar o tempo e quais itens. um pedaço de xícara afiado, pontudo. Eu acabei de falar que eu encontrei na casa dele uma xícara toda quebrada. E Você o tá pedaço falando. mais pontudo que faltava, que não tava lá, era o pontudo. Sim, mas o item mais importante que ele multiplicou é uma xícara quebrada. A gente Não, tá foi aqui um pra... dos itens que ele multiplicou Qual que é o mais para... importante? O item mais importante que ele O multiplicou? mais valioso. Eu posso apresentar a prova? Não tô... Perdão. Pode apresentar. O item mais importante que ele usou cheats foi um CD arranhado da música do Dorime, que ficou tocando no spawn por muito tempo e ninguém sabia qual que era a fonte daquele barulho. Então, um irritando item de todos. colecionador? Sim. Entendi. Um item de colecionador que acabou parando na mão de todos por causa da multiplicação. E era um item que fazia um som muito alto, um som ensurdecedor. E deixava todos assustados com esse barulho. Ficou no spawn, ficou na cidade da Liz, ficou em todos os lugares. E
obviamente, esse é um item que não é tão fácil de ser obtido assim. Então, Gaguejou, eu perdeu só a queria resposta. saber. Eu só queria saber. Com licença. E- e- Eu só queria e- saber e- como e- é que ele conseguiu tantos CDs pra distribuir e colocar no spawn. Então, senhor Victor Nemo, você tá me falando que, com base numa xícara quebrada, você está com a xícara quebrada numa base dele, que, por algum acaso, ele é viciado em cafeína, porque ele trabalha de noite. Você tá me falando que, com uma xícara quebrada, ele conseguiu duplicar itens e começou a duplicar itens de colecionador e começou a Não coisar. entendeu nada? Calado. E ele começou a duplicar itens. E por que ele duplicaria uma xícara quebrada, cara? Com base nisso, eu gostaria de apresentar uma evidência. Um diário. Nesse diário, ele fala de seus dias e noites na mineração. E ele fala também que ele não sabia que era esse barulho ensurdecedor do Dorime. Que ele queria muito que aquilo acabasse. Porque aquilo tava chegando nos sons da base dele. E isso tava atrapalhando ele. Porque ele já não dormia. E esse som não deixava ele se concentrar. Isso. Eu quero dizer que é impossível isso que tu falou. Porque todo mundo sabe que a base dele fica a milhares de blocos de distância. E o som só é escutado em centenas de blocos do spawn. O som, não, ele, obviamente, ainda é um alcance muito grande. Só que não chega a ser tão grande a chegar no nível da base do Hollow. Tanto que quando eu tava lá, eu não escutei esse som. Eu acho que tu tá inventando argumentos para tentar contradizer ele ter multiplicado esses itens. Porque, como eu disse, o objetivo do acusado é instaurar o caos. E qual que é uma forma melhor de instaurar o caos do que criando uns sons que se tornam impossíveis de haver uma conversa no mesmo ambiente que esse som tem, e no lugar que mais passa pessoas. O senhor promotor tem alguma testemunha? A testemunha são todos os habitantes de Haven City que escutam esse som Não, eu sempre quero que chega no testemunha spawn. que vai depor aqui. Testemunha que vai depor. Sim, uma testemunha que vai figurar naquele quadro ali. Não, senhor. Defesa? Eu não tenho nenhuma testemunha. Mas meu cliente não é culpado até que se prove o contrário. E a promotoria não conseguiu provar de nenhuma maneira que foi ele que colocou esses discos. E não consegue provar também que ele duplicou desses itens e usou hacks também. Eu tenho. Quê? Eu tenho uma evidência que eu tava escondendo, mas eu acho que vou ter que usar ela. Que é o. Meia-noite no spawn. Eu tava caminhando, investigando, quando de repente eu escutei um barulho. E quando eu olhei pro prédio, o maior prédio do spawn, tava lá. O... E ele tava fazendo isso, ele tava colocando as caixas de som escondidas no spawn e colocando o disco do Dorime. Eu não sei. Claro que ele foi lá meia-noite só pra ninguém ver ele fazendo isso, porque a maioria das pessoas estão dormindo meia-noite. E o Shrek, na meia-noite, acabou colocando os sons do Dorime escondidos no spawn. Defesa? Muitos sabemos que existem muitas pessoas verdes. Então, você pode ter confundido meu cliente. Não existem provas que era realmente o meu cliente e existem muitas pessoas verdes. Gostaria de mostrar uma evidência que nesse mesmo dia, como você sabe, os ogros têm um porte muito grande. Nesse mesmo dia ele bateu o mindinho do pé. E, cara, ele quebrou o mindinho do pé.
Então não tinha como ele estar andando, porque ele estava enfaixado. Então pode ter sido qualquer outra pessoa verde. E você está admitindo que foi o meu cliente. Isso só prova a minha acusação. Ele bateu o mindinho, mas ele conseguiu estar no spawn meia-noite colocando esses discos, porque ele tava usando cheats, ele tava voando, ele não tava andando. Mas, sabe por que ele estava voando? Por quê? Ele pegou carona com um grande pomba. Ele não era hacker, era uma pomba gigante, cara. E sabe, ele tava fazendo isso porque ele tava aleijado. Você tava tirando graça de um deficiente. Ele não conseguia andar. Eu quero que tu prove isso, porque a única evidência que tu me mostrou foi um mindinho. A evidência tá ali no quadro, cara. Cadê a evidência que ele tava aleijado? A evidência está no quadro. A evidência está no quadro. Ele não conseguia andar. O que eu vi com meus próprios olhos foi ele voando meia-noite no spawn, espalhando CDs multiplicados, que é um item de colecionador, da música Dorime, estourado no spawn, pra instaurar o caos entre todos. E, além disso, a minha última evidência a apresentar é um cheat específico que ele usou no spawn pra tudo lá começar a se repetir. Por isso que a música nunca parou. Porque normalmente no Minecraft, no nosso mundo, quando uma música começa no jukebox, ela vai até o final. Só que ele usou isso pra ela ficar tocando sem parar, sem ele precisar voltar lá e colocar o disco de novo. Ele voltou, ele não precisou voltar, porque ele usou o cheat do tempo infinito e ficou repetindo esse tempo ficou repetindo pra sempre. E tá até agora lá, se tu for lá tu vai ouvir essa música que ele mesmo colocou, e ele não teve coragem de voltar lá, porque agora tem câmeras, e eu iria ver ele acessando os blocos escondidos. Eu gostaria de apresentar a minha última evidência. A minha última evidência é que foi achado na base dele 3.312 celulares. Totalmente Vamos encerrar por aqui. totalmente justos que ele comprou com o dinheiro dele.